Despertar Espírita está no ar. O seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem em nossa vida e um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. Um dos assuntos que mais assombra e espanta a humanidade é a presença de espíritos. Alma penada, fantasma, encosto, assombração estão entre os nomes utilizados para descrever o desconhecido. Recentemente, os filmes Chico Xavier e Nosso Lar, com grande sucesso de bilheteria, desmistificaram o tema, esclarecendo que todos nós somos espíritos. Pesquisas científicas de todas as partes do mundo comprovam a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Os espíritos desencarnados vivem entre nós? É normal sentir medo dos espíritos? Os espíritos são imortais? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui a Saruí Franco. Ele é teólogo e pesquisador do espiritismo. Saruí, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Os espíritos desencarnados, eles vivem entre nós, convivem conosco? Isso é possível? É perfeitamente possível, Yasmin. A estrutura espiritual, vamos dizer, ela tem dimensões e sofre vibrações dimensionais diferentes. As palavras são um pouco difíceis, mas na verdade o que se quer dizer com isso é que eles estão no mundo deles, nós estamos no nosso, mas são mundos que se interpenetram, que se completam e, portanto, é perfeitamente possível isso, sim. Nós conseguimos perceber-lhes a presença? Olha, a codificação de Kardec nos ensina que todos nós, de uma forma mais evidente, menos evidente, somos médiuns. A percepção dos espíritos é uma das formas, é um dos tipos de mediunidade que existe. De forma que é possível, sim, nós percebemos a presença deles desde que estejamos afim, desde que estejamos voltados para isso, desde que haja uma sintonia e principalmente uma predisposição mediúnica. Mas nós podemos perceber, eu digo isso, a presença, a figura do espírito. Agora, no pensamento, na ideia, no sentimento, nós podemos também perceber isso perfeitamente. E somos muito honestos nisso. E muitas vezes entramos em locais que a gente percebe uma ambiência estranha, nos sentimos mal, pesados. Outras vezes entramos em lugares nos quais nos sentimos muito bem, refeitos, nos sentimos seguros. Isso se dá em virtude da presença de entidades espirituais? A presença de entidades espirituais, ela influencia o ambiente. É como se nós, por exemplo, espargíssemos perfume no ambiente, nós, materializados, seres vivos, né, na matéria. A gente pode espalhar um perfume e aquele perfume fica no ambiente. Qualquer pessoa que entre vai senti-lo. Da mesma forma, os espíritos, eles, ao invés de espargirem perfumes, eles espargem a vibração do pensamento deles. Eles espargem a capacidade de estabelecerem uma sintonia boa, positiva. Então, isso deixa o ambiente rarefeito, deixa o ambiente melhor. Como também pode acontecer o contrário. Os espíritos, se eles não estiverem bem intencionados, se eles forem espíritos que tenham uma vibração menor, sejam ainda envolvidos na infelicidade do pensamento, eles podem traduzir um ambiente pesado. É exatamente isso que você está falando. Às vezes nós entramos no lugar, nos sentimos bem, às vezes entramos no lugar, nos sentimos mal. A atmosfera espiritual, ela se reflete na nossa sensibilidade. Existe. Saruí, qual é a diferença entre alma e espírito? Essa daí é uma diferença que muitas vezes gera confusões, distorções de ideias, etc. Veja bem, os romanos, eles já herdaram dos gregos a ideia do espírito. Então, em latim, o espírito era chamado de spiritus. E o significado disso, no latim, que vem do grego, como eu disse, é sopro.
É como se fosse, eles diziam que era o hálito de Deus, no caso do Deus, do politeísmo deles, né? E também os latinos têm a palavra anima, que significa qualquer coisa que se movimenta, qualquer coisa que tenha movimento. Quando então nós dizemos alma, nós estamos falando alguma coisa que tem movimento e que vem do sopro, que vem da respiração divina. Então, eles já tinham a ideia que nós temos hoje, através da visão espírita, do sopro divino, daquele halo divino que é o espírito, a criação de Deus, vivendo num corpo que é matéria e, portanto, só tem vida se for assim. Então, quando nós falamos, dentro da orientação que está no Livro dos Espíritos, quando nós falamos, se não me falha a memória, é a questão 519, quando nós estamos falando em alma, nós estamos falando no espírito encarnado. Quando nós falamos espírito, nós estamos falando no espírito livre, sem estar encarnado. Quando ele desencarna, ele vai para o espaço, ele vai para a dimensão espiritual, e então é chamado de espírito. Mas muitas vezes, até na própria codificação, Kardec usou o termo espírito e alma de uma forma sem muita preocupação com isso. Mas a colocação didática que os espíritos nos deram foi exatamente essa. Alma é o espírito encarnado. Os espíritos são imortais? São. A imortalidade, né, Deolindo Amorim já dizia que a imortalidade é o privilégio do espírito. Ou seja, quando Deus criou o espírito, quando Deus cria aquele princípio espiritual, o objetivo é exatamente esse, o caminho para a felicidade. Esse caminho, essa trajetória, passa pelos mais diferentes percalços, pelos obstáculos, pelas dificuldades, mas ele é imortal. Ele é imortal porque o espírito, quando ele chega no seu objetivo, ele já é amor. E, portanto, ele tem sempre trabalho, ele tem sempre que fazer, procurar desenvolver aquela ideia, aquela estrutura divina que faz parte de todo o universo, e ele, portanto, na sua essência, é imortal. Saruí, o que é perispírito? Yasmin, o Livro dos Espíritos nos orienta mostrando que, na verdade, o espírito, o perispírito e o corpo fazem parte da essência do ser humano, do ser. O perispírito, o nome perispírito foi atribuído por Kardec para mostrar um ente. Eu vou chamar ente, mas talvez a palavra fique um pouco forte, mas é uma estrutura intermediária entre o espírito e o corpo. O corpo humano, a matéria, nós sabemos que é extremamente falível. O espírito, nós sabemos que possui a quinta essência divina. Para que haja um relacionamento, um intercâmbio, uma interface entre o espírito e o corpo, a natureza desenvolveu a ideia do perispírito. Por quê? Porque o perispírito, depois, quando ocorre a morte material, quando o corpo então se desintegra, é o perispírito que vai para a dimensão espiritual com o espírito. E é o perispírito que, no dizer de Joana de Ângeles e também de Hernani Guimarães Andrade, é o modelo organizador biológico. É o perispírito que guarda ou que traz a essência, a natureza de tudo aquilo que o espírito é. Entendeu? O corpo, na medida em que ele se desintegra, ele não guarda nada. Nem as doenças, nem a saúde, nem coisa nenhuma. Agora, o espírito, através do que ele fez, do que ele mereceu, do que ele desmereceu ao longo daquela vida, isso fica plasmado, fica guardado no perispírito. Não só daquela vida. O perispírito, ele é o reflexo do caminho espiritual que aquele espírito traz e tem. Entendeu? Então, e mais, ele é também o reflexo do nível de adiantamento espiritual. Quanto mais evoluído e adiantado for o espírito, mais leve, menos denso, mais fluido é o perispírito, a tal ponto que quando o espírito atinge a sua dimensão quase que de espírito puro,
a diferença, a mistura, o perispírito e o espírito quase que se confundem numa só energia. Interessante. Agora, Saruí, por que temos medo dos espíritos? Se todos nós somos espíritos encarnados, de onde vem esse medo tão comum? Yasmin, por que existem pessoas que têm medo de barata e tem outras que convivem com elas sem nenhum problema? Com animais, com esses animais asquerosos e tudo mais. O problema do medo, tá, ele está consubstanciado na ignorância. O Cristodolino da Silva, que foi durante muitos anos presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Estácio, um grande amigo, um grande companheiro que desencarnou há pouco tempo, esse mês de março, ele não deixava dedetizar as dependências da casa espírita, porque ele não queria que matassem as baratas. A gente contando isso de uma maneira, da maneira como estamos aqui falando, pode até parecer, mas que homem esquisito, não querer que mate as baratas. Mas a ideia não é essa. A ideia é muito mais profunda, a ideia da vida. Seja ela em que forma, em que tamanho, em que dimensão, em que situação ela exista. Então, quando nós falamos do medo dos espíritos, das assombrações, né, como foi dito no início do programa, né, tudo isso corre em torno da ignorância. Entendeu? Quando nós ignoramos esse processo, porque, na verdade, na psicosfera da Terra, são cerca de 60 bilhões de espíritos. Encarnados na Terra, nós temos apenas 10% disso, cerca de 6 bilhões. Entendeu? Então, na verdade, se nós formos considerar a natureza da vida, nós somos muito mais e sempre espíritos, até em questão de números, do que propriamente matéria. Mas acontece que quando nós estamos aqui, e quando nós ouvimos falar em espíritos, vem aquela memória ancestral, vem aquela coisa atávica que diz assim: olha lá, hein, você não está fazendo o que devia fazer, portanto você, qualquer hora, vai voltar a ser igual àquele lá. Então nós temos um medo, é o que é chamado de desconhecido, é o que é chamado de tétrico, mas na verdade é um chamado de consciência. Na verdade, é como se fosse uma defesa psicológica, onde diz assim: eu não quero ouvir falar nisso. Porque isso está me dizendo da minha real situação, daquilo que eu sou e daquilo que eu estou deixando muitas vezes de ser. Enquanto que outros, nós, principalmente nós do meio espírita, a questão de medo do espírito praticamente não existe. Nós estamos trabalhando com as reuniões de apoio, de auxílio espiritual, nós estamos trabalhando com a filantropia, nós estamos trabalhando com o espírito. O espírito, e principalmente o sofredor, ele é, eu diria a você, a matéria-prima do espírita, daquele que efetivamente acredita no apoio, na ajuda ao seu semelhante, na transformação daquilo que Kardec, que Jesus nos ensinam, que é o bem e o amor acima de tudo. Então, quem ama, quem tem o verdadeiro sentido da vida e da relação com o seu semelhante, não pode ter medo de espírito, porque os espíritos somos nós. Agora, os espíritos influenciam em nossa vida? Influencia bastante. Isso também está no Livro dos Espíritos. Há uma pergunta em que Kardec faz aos espíritos, ele pergunta se os espíritos nos influenciam, se temos influência espiritual. E a resposta deles, ela é emblemática, ela diz assim: sim, os espíritos influenciam e muito mais do que supondes. É muito interessante. Entendeu? Isso. Então, essa influência, ela efetivamente existe. E muito mais. Mas como é que nós vamos definir se uma influência está sendo boa ou ruim? Yasmin, se eu já tirei das minhas perspectivas de vida a ideia de agredir o meu próximo, seja verbalmente, seja fisicamente, se isso já não faz parte mais de mim, se de repente, diante de uma determinada situação, essa vontade me vem, sem dúvida nenhuma, eu posso admitir que estou recebendo uma má influência
que está me forçando, me obrigando a fazer uma coisa que já não faz parte mais dos meus anseios, das minhas perspectivas de vida. Isso é só para dar um exemplo para você. Nós geralmente sabemos esta influência através da análise, da percepção, através da crítica. Aquilo que Kardec nos ensina, é preciso que tenhamos a crítica da razão para que nós, então, saibamos exatamente o que está acontecendo. Agora, muitas vezes mesmo, principalmente aqueles que não têm as suas defesas próprias, são vítimas da influência e não sabem disso. Não tem nem como definir isso. E isso é pior. Muito pior, muito pior. Entendeu? Então, ou é um processo obsessivo, e a pessoa, então, é uma vítima fácil, é um brinquedo na mão dos obsessores, ou então ela, por uma questão de sintonia, é realmente uma pessoa que quer fazer aquilo. Então ela recebe a influência, e aí é pior ainda, porque aí ela não está nem percebendo que está sendo influenciada, ela está achando que ela é assim, e faz aquilo porque gosta, aquilo dá prazer a ela de realizar. Certo. Para que um malfeitor não entre na nossa casa, a gente fecha as portas, as janelas, mas os espíritos passam pelas portas e pelas janelas. Como nós vamos impedir que os espíritos maus, obsessores, perturbadores adentrem no nosso ambiente? Olha, Yasmin, se você considera o ambiente da sua casa, você não tem como impedir. O que você tem como se defender é o seu ambiente interno. É a sua consciência, é a sua capacidade de se digladiar com as más influências, os maus instintos, entendeu? Então, é uma questão, aquilo que a nossa doutrina nos orienta, nos ensina, a grande arma é a oração, é a postura, é você não abrir a sua linha de sintonia com essas entidades e com esses invasores, entendeu? A blindagem psicológica, a blindagem psíquica que nós fazemos reside exatamente em nós não aceitarmos aquilo que nos é colocado como um objeto de agressão, um objeto. Aí sim vem o medo, vem a intriga, aí vem o desmoronamento de defesas, e quem está com Deus, quem está com o amor no coração, quem tem certeza e absoluta convicção daquilo que faz, daquilo que realiza, blinda, e ninguém consegue abrir isso, porque é Jesus. Suas palavras finais, Saruí. Olha, nós estamos num mundo de expiações e provas. Estamos caminhando. A literatura espírita está nos indicando isso, os amigos espirituais estão indicando isso. Nós estamos já caminhando para um mundo de regeneração. O dia e a hora, como Jesus nos ensinou, ninguém sabe. Só o Pai que está no céu. Mas que nós estamos caminhando, isso a sensibilidade nos orienta, nos indica, nos mostra. Então, esse mundo de regeneração será um mundo um pouquinho melhor do que esse. Será um mundo onde a relação espírito e matéria, encarnados e desencarnados, será uma relação mais fraterna, uma relação mais justa, uma relação menos conflituosa, como é hoje em dia no nosso mundo. Então, eu diria a você que, com relação aos espíritos, com relação a isso tudo que nós estamos vendo, da falta de sintonia ou da grande sintonia, tudo isso faz parte de todo um planejamento, de todo um processo que a espiritualidade superior nos coloca, e que, sem dúvida nenhuma, nós vamos um dia sermos muito mais espiritualizados, e que é muito importante, então, que nós aprendamos a conviver com isso desde já. Muito obrigada, Saruí, pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer. E se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre esse tema, leia O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, obra básica da doutrina espírita. O Clube de Arte envia brindes mensais produzidos pelos trabalhadores da arte espírita para seus associados e para 400 obras sociais espalhadas por todo o Brasil. São CDs e DVDs acompanhados de um exemplar da revista Cultura Espírita.
no site clubedearte.org.br, verifique se existe alguma instituição aí, pertinho de você. Quando você, associado, contribui, além de receber os seus brindes, você está amparando as crianças e famílias que participam desse projeto de amor. Os novos associados vão receber gratuitamente o CD Música para Concerto do pianista Itajara Dias, mais a revista Cultura Espírita. Inscreva-se pelo site clubedearte.org.br ou ligue para 0 Operadora 21 3017 9800. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.